Deputada Ada, Vossa Excelência que preside essa casa, demais deputados, tendo em vista hoje os trabalhos internos da casa, o uso do horário dos partidos acabou sendo atropelado. Porém, deputado Aguiar, eu quero aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, fazer uma intervenção em relação ao Enem. Nós, logicamente, vimos com uma certa tristeza o dado que aconteceu de 21 mil cadernos, entre mais de 4 milhões de cadernos apresentados, ter um equívoco gráfico, já assumida como erro da gráfica, ao passar essas provas. Mas o que nós temos que entender é que a imprensa nacional está colocando a questão do Enem como um erro globalizado no país, como se tudo estivesse errado. Porque é um conjunto de interesses por trás da questão do Enem, que é a prova que permite que os alunos do ensino fundamental vão fazendo durante os 3 anos para se qualificarem. E o Enem permite, inclusive, que se faça um rastreamento adequado da qualidade do ensino nacional nas nossas escolas. À medida em que as provas são prestadas, e se permite pontuar cada escola em cada recanto desse país. A outra coisa fundamental em relação ao Enem, e o Enem foi criado no governo Fernando Henrique, não foi no governo Lula, não. Pelo Paulo Renato, aquele que abriu faculdade particular nesse Brasil, a rodo em qualquer quintal desse país. Mas foi criado como também um método de critério para avaliação das escolas. E aí, principalmente as escolas públicas. Agora, o outro fator fundamental do Enem é que esses alunos, à medida em que tiram uma média nos 3 anos de provas, deputado Padre Pedro, eles podem acessar as universidades sem o vestibular. E isso cria um conflito com quem? Com o contingente de cursinhos que tem nesse Brasil e principalmente as escolas privadas. À medida que permite que um contingente de alunos que não teriam acesso à universidade, inclusive pela distância em que estão delas, para fazer um vestibular, possam, durante esses 3 anos de provas que façam, tirar uma média escolhendo uma universidade futura sem precisar ir lá fazer o vestibular. Então, cria uma lógica antimercado da educação privada desse país. Só para se ter uma noção, quando a imprensa tenta dizer que o Enem, as provas que aconteceram como se fosse no Brasil inteiro, o ano passado teve problema assim, foi um problema de fraude, de prova roubada, como acontece em qualquer lugar. Nós tivemos um concurso aqui dentro da Assembleia que foi questionado ano passado, ano retrasado, foi questionado juridicamente. No Estado também teve. Agora, só para se ter uma noção, na primeira prova do Enem, foi em 1998, teve 157 mil alunos. 99, 346 mil alunos. 2000, 390 mil alunos. 2001, 1.620.000. 2002, 1.829.000. E em 2010 já foram 4.611.000 alunos, deputado Verão, fazendo prova do Enem. E desses 4.600.000 provas, 21 mil provas teve problema no gabarito, problema da gráfica, assumida pela gráfica que imprimiu. Foi uma infelicidade, mas um equívoco de 0,03%. E aí a Globo hoje está ensinando o advogado a entrar com processo para dizer que não pode valer nenhuma prova. Não, tem que ser refeita para os 21 mil alunos, que houve o equívoco, e o Ministério, inclusive, tem que assumir todos os custos que, porventura, houverem nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, é importante ressaltar que as provas do Enem representam a busca da qualificação do ensino. As provas do Enem
permite que não sejam apenas resultados de decoreba que faça o aluno passar no vestibular, mas ele obrigatoriamente nos seus 3 anos tem que estar estudando, se aprofundando e mostrando conhecimento efetivo na hora da execução da prova. Essa é a diferença. Por isso que nós defendemos a continuidade das provas do Enem, o aprofundamento disto, porque representa a qualificação do ensino, e a democratização, inclusive, das universidades públicas federais, em que uma única prova permita o aluno escolher uma vaga em qualquer lugar do país, em qualquer universidade federal desse país. Porque grande parte desses alunos está aprovado são alunos que estão vindo da rede pública e que não tinham acesso e recursos para fazer cursinho particular para o vestibular e, principalmente, para se inscreverem para o vestibular que são feitos nas universidades longínquas em relação às suas localidades de residência ou moradia. Então, o Enem representa a democratização, qualificação do ensino, e no aprofundamento disso, nós temos que chegar ao momento em que lá no Amazonas, o aluno vai estar fazendo as provas e podendo escolher em qualquer lugar desse Brasil o curso que vai ser feito de acordo com a sua média de nota tirada lá. Ou aqui de Santa Catarina, fazer a prova do Enem e escolher uma escola ou um curso na Unicamp ou qualquer outra universidade que, porventura, possa ser considerado mais qualificado do que os que nós aqui temos no nosso estado. Porém, acho que não adianta a imprensa querer dizer que todo o problema do Enem foram as 21 mil provas, que representam 0,03% do contingente de provas realizada nesse Brasil. Ao mesmo tempo, eu que sou médico, o deputado Padre Pedro já fez aqui uma abordagem sobre a questão da CPMF. O deputado Dado Xerém, que foi secretário de Saúde do Estado, sabe o que representou a falta desse recurso no Estado, na saúde. Mas nós entendemos que esse debate a gente tem que estar aprofundando aqui. Tem que estar aprofundando, porque antes de ser extinta a CPMF, eu estive em debate com empresários que disseram que seriam reduzidos os custos de insumos e produtos. Nós sabemos que a reforma tributária tem que haver, a emenda 29 tem que ser aprovada, mas que a gente tem que dar um jeito até lá de alocar recursos para a saúde nesse país, principalmente direcionados aos municípios. Mas quero ter a honra de passar a palavra ao grande deputado Vieirão, grande não pela altura, mas obrigado pela contingência da sua qualificação enquanto parlamentar dessa casa. Obrigado, deputado. Já isso não esperava outra coisa de Vossa Excelência, senão me concedeu a parte. Mas realmente é com relação ao Enem. O deputado, parece-me que está causando uma certa estranheza. É sempre quando alguém é denunciado ou alguma coisa denunciada, a culpa é da imprensa ou que denunciou. É o caso que está acontecendo agora. Se for 20 mil, 120 mil, num universo de 4 milhões, eu vou ser sincero para o senhor, não devia ter erro nenhum. Não podia ter erro nenhum. E eu não podia também esperar de forma diferente que a gráfica não fosse reconhecer o seu erro. Sim, mas a gráfica entrega para alguém que tem de conferir, meu Deus. Esse erro não podia acontecer, deputado. O sistema é perfeito, é bom para o cidadão, para o aluno, o pobre. Agora, não pode ter erro. Agora se criou, e isso aqui também em Santa Catarina está acontecendo isso, sempre que se denuncia alguém, a culpa é de quem denunciou. Ou seja, a pessoa, o partido político ou da imprensa. Então, eu acho que a gente tem de também reconhecer alguma coisa. Eu reconheço o Enem com um grande sistema para o pobre, para a população menos abastecida, mas há de reconhecer que houve um erro, sim. Um erro que não podia ter acontecido. Se são 20 mil, 120 mil, pouco interessa, deputado. Não podia ter um. Agora, evidentemente, concordo com Vossa Excelência, que não vamos aqui tratar da anulação de 4 milhões por causa de 120 mil. Mas há que encontrar uma solução, sim, para esses que tiveram a sua prova em precárias situações. Eles não puderam realizar a prova como outros puderam realizar. Então, eu faço um apelo para que toda a denúncia seja apurada e não se devolva ao denunciante
a responsabilidade pela denúncia feita. Obrigado. Mais um minuto, deputado Jailson Lima. Obrigado, deputado Sopelsa. Quero só registrar, deputado, que no minuto inicial do meu pronunciamento eu reconheci o equívoco, o erro, e que também compartilho de que não poderia ter acontecido. Assim como não poderia ter acontecido a fraude do ano passado, e a gente sabe que essas coisas vão continuar acontecendo. Porém, numa instituição como essa, no contingente da representatividade, que era com todo o cuidado que houve esse equívoco na impressão das provas de que realmente deveria ter havido um cuidado maior, e com certeza nas próximas haverão. Agora, a importância da nossa intervenção é que assim, nós não podemos penalizar um sistema por um equívoco que houve. E a gente tem que fortalecer esse sistema porque ele representa avanço para o processo educacional do Brasil. Obrigado, mas compartilho com Vossa Excelência da posição de que não poderia haver o erro.